Alimento Diário Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1, Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 3, tema, o único Evangelho. Leitura bíblica desta quarta-feira. Romanos capítulo 6, versículos 4 e 6, capítulo 7, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 17 a 21, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Gálatas, capítulo 4, versículos de 13 a 17 e Efésios, capítulo 1, versículo 13. Versículo para ler com oração, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. A essência do Evangelho é a cruz de Cristo. A prática da lei não livra o homem de sua carne pecaminosa. Por isso, o Evangelho pregado por Paulo não visava ajudar os homens a se aperfeiçoar na carne. Ele pregava a cruz de Cristo. Confira 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 17 a 20. Os homens ainda buscam belos sermões, pregados por pessoas cheias de eloquência e sabedoria humana para satisfação própria e autoaperfeiçoamento. Mas esse tipo de pregação, baseada em métodos humanos, anula a essência do Evangelho, a cruz de Cristo. Sem a morte de Cristo, a natureza pecaminosa não teria solução. Somente na cruz foram crucificados nosso velho homem e a carne pecaminosa. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os judeus, mas salvação para nós. Confira 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Ao contrário de muitos pregadores, Paulo não utilizou a oratória ou técnicas humanas para convencer sua audiência a crer no Evangelho. Tampouco usou linguagem persuasiva de sabedoria. Ele pregou a Jesus Cristo e este crucificado, como podemos ler em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 4. Jesus Cristo é o único que resolve o problema de nossa natureza pecaminosa. Portanto, palavras cheias de sabedoria humana nada resolvem. Apenas a palavra da cruz é eficaz contra a nossa velha natureza. A lógica humana jamais nos fará conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Esse Evangelho não nos ensina normas de conduta e regras de comportamento. Fomos salvos porque um dia alguém nos pregou a loucura da cruz e cremos, como nos diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Talvez ela não seja transmitida por meio de bela mensagem, mas é cheia de poder, pois é a palavra do próprio Deus. Por isso é eficaz, causa impacto e faz arder o coração daqueles que nela creem, como nos diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Provavelmente o apóstolo Paulo tinha uma grave enfermidade nos olhos, mas ainda assim os gálatas o receberam com muito apreço. Confira Gálatas capítulo 4, versículos de 13 a 16. Os judaizantes foram até eles com linguagem de sabedoria para persuadi-los a não dar ouvidos a Paulo. Os falsos mestres tentavam depreciar seu apostolado, desviando os gálatas dessa palavra para outro evangelho, como registrado em Gálatas capítulo 4, versículo 17. Infelizmente, os gálatas, que tinham tanta estima pelo apóstolo, mudaram de postura. Quando percebeu a mudança, Paulo exortou-os, dizendo que não utilizou de sabedoria humana para enganá-los, mas lhes pregou a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Este evangelho nos diz que, quando cremos em Jesus, recebendo-o como o Senhor e Salvador, fomos unidos em sua morte. Assim, o problema da carne pecaminosa e do velho homem, do qual éramos escravos, foi solucionado. Fomos libertos pela fé em Cristo Jesus. Nosso batismo nas águas foi um símbolo de nosso batismo no Espírito, como nos diz Romanos, capítulo 6, versículo 4. Nosso velho homem morreu na cruz e foi sepultado com Cristo. Mas não paramos na morte. Pela fé fomos unidos a Cristo em sua ressurreição.
ressurgimos, não no velho homem ou na carne pecaminosa, mas em novidade de vida. Não somos mais escravos do pecado, como nos diz Romanos, capítulo 6, versículo 6. Ele já não tem poder sobre nós. No dia a dia, talvez sintamos que o poder dele quer abater-nos, mas quando exercitamos o Espírito, fazemos a imersão, os gritos de guerra e temos comunhão com os irmãos, entramos na esfera da fé, onde o velho homem está morto. Por isso, precisamos esforçar-nos a todo tempo para vivermos na realidade da fé, onde nosso velho eu está crucificado e vivemos em novidade de vida. Morremos com Cristo e fomos libertos da lei e da escravidão do pecado, não estando mais sujeitos a ela. Que maravilha! Confira Romanos capítulo 7, versículo 4. Agora pertencemos a Cristo. De acordo com o texto que você ouviu, pegue um papel e anote a luz que você ganhou na palavra, uma direção e uma admoestação.